Oi pessoal, primeiro não esqueçam de se inscrever aqui no canal Guaíba Esporte, ok? Sobre o Clássico Grenal, eu espero que nós tenhamos um grande Grenal, muito bem disputado, com muitos gols, independente do resultado para um lado para o outro, até de empate, mas que nós tenhamos gols. Agora vejo que cada treinador tem aí as opções e um com maiores dificuldades do que o outro. Maior dificuldade eu vejo para o Roger Machado, técnico do Internacional. A principal delas, quem será o substituto do Thiago Maia, que é, no meu entendimento, o jogador que dá esse equilíbrio no meio-campo do Internacional. Independente de quem seja o volante, Fernando, Rômulo ou algum outro, independente de quem esteja mais à frente, deve ser realmente o Alan Patrick, não é? O Thiago Maia é quem faz essa ligação entre as duas linhas de meio-campo. O Bruno Henrique será o substituto, mas o Bruno Henrique não tem o mesmo dinamismo que tem o Thiago Maia para fazer essa ligação. E outro aspecto do Internacional é a questão defensiva. Desde a saída do mercado, a defesa do Internacional não tem a mesma estabilidade. Então, se vai jogar Rohel ou se vai jogar esse que chegou há pouco, o Cleiton Sampaio, não se sabe, mas de qualquer maneira perde muito a defesa do Internacional. Já o Grêmio conseguiu a estabilidade no seu meio-campo a partir da entrada do Edenilson. O Edenilson conseguiu fazer com que o Grêmio tenha esse equilíbrio de meio-campo, independente de quem seja volante, seja Dodi, seja Pepe, o companheiro do Vila Sante. E aí eu já falo num jogador que, se o Inter não tem o Thiago Maia, o Grêmio vai ter o Vila Sante e é um diferencial, sem dúvida alguma, para o meio-campo. E depois a dúvida para o técnico Renato Portaluppi fica mais no lado esquerdo. Se ele mantém o Aravena como fez nos últimos 2 jogos, lembrando que num foi por opção e no outro porque o Soteldo estava servindo a seleção venezuelana. Mas de qualquer maneira, essa é uma alternativa que tem o técnico Renato Portaluppi pelo lado esquerdo, manutenção do Aravena ou então a colocação do Soteldo. Eu entendo que para um clássico Grenal, o Soteldo seria um jogador mais agudo, um jogador de desequilíbrio, um jogador de quebrar linhas, né, defensivas do Internacional, que tendo essa dificuldade, que eu enfoquei antes, poderia ser uma vantagem para o Grêmio. Agora, independente dessas alternativas, como eu disse de início, eu espero que nós tenhamos um grande clássico Grenal, com muitos gols, independente de quem seja o vitorioso. A gente sempre tem a mania de falar que clássico não tem favorito, e é claro que as coisas se aproximam, isso é evidente, para qualquer clássico. Para o clássico Grenal não é diferente, até porque a rivalidade talvez seja uma das maiores do mundo. Mas eu sempre tento trazer a gente mais para o chão na análise. O que é isso? É também dizer que se trata de um jogo de futebol, e equipes chegam em condições diferentes para qualquer jogo de futebol, seja lá qual for, seja um clássico ou não. Então a gente tem que entender que hoje, pela tabela, pelo trabalho sendo feito, pelas condições que a gente está vendo de trabalho em campo e pela sequência, o Inter do Roger vem trabalhando melhor, vem jogando melhor, vem demonstrando mais consistência, em que pese ter também problemas sensíveis, inclusive defensivos, como o próprio Grêmio tem demonstrado como seu maior problema. Então o Roger também tem alguns problemas, mas eu parto do princípio que o Inter tem o seu favoritismo. A gente vai para o lado do jogo do Inter, não ter o Thiago Maia é um problema e tanto. O Thiago Maia não se trata do melhor jogador do mundo, em que não tem um substituto, mas pela característica que ele vem demonstrando e pela maneira como ele se consolidou como um segundo volante no time do Inter, ele tem se tornado até um dos melhores da posição no país. Não tê-lo é um problema e tanto. Gostei muito do Bruno Henrique na sua chegada ao Internacional, mas hoje a questão física está deixando ele um pouco a desejar. Então é sim um grande problema. O Inter tem suas soluções encontradas pelo Roger com o Bernabei, o próprio Bruno Gomes do lado direito, o Fernando se consolidando na primeira função. Várias as mexidas do Roger fizeram esse Inter hoje eu considerá-lo favorito. Porém, não ter o Thiago Maia pode ser uma grande diferença. Pelo lado do Grêmio, são maiores os mistérios, eu não digo os problemas. O principal deles, não ter o Reinaldo. O Grêmio deveria ter pensado nisso lá atrás, em ter contratado alguém com capacidade de substituir o Reinaldo. Porque se ele mesmo compromete, os seus substitutos ficam ainda abaixo. Então é um problema muito grande. Acredito até que o Renato vá com o Mike para ser alguém da posição. Muda muito pouco, porque o Reinaldo vem comprometendo. É claro que a capacidade é maior
do jogador experiente que vinha como titular. Outra dúvida, PP ou Dodge? Ele vai querer marcar um pouquinho mais com o Dodge ou ter um pouquinho mais de capacidade de reter a bola com o PP? Acho que seria mais importante, até pela maneira como o Grêmio está jogando, de marcar um pouquinho no bloco médio para sair em transição, com o Dodge. Mas ele deve ir com o PP para tentar jogar um pouquinho mais. E na frente, estabeleceu-se com o Aravena, mas o Soteldo é mais jogador. Eu iria com o venezuelano. Sigam a gente, vem com a gente aqui no Guaíba Esportes, mas principalmente acompanhe a nossa cobertura completa aqui na Guaíba do nosso Grenal.